Olá, discentes, inscreva-se no canal. Para vocês não custa nada, mas vale muito para mim, então vamos continuar os estudos. Essa é a parte 6 de Pedagogia Interdisciplinar, subtítulo 3.1, Habilidades Sociais. Habilidades sociais de comunicação. As habilidades sociais de comunicação podem ser classificadas como verbais e não verbais. Comunicação verbal é mais consciente e racional, dependendo do domínio da língua e das normas sociais de seu uso. Como exemplo desse tipo de comunicação, temos a habilidade de formar perguntas, de elogiar, de manter uma conversação e de escutar o outro. A escuta requer entender na totalidade o que o outro quer dizer, compreender o significado daquilo que ele está falando. Escutar o que está nas entrelinhas. Ver e interpretar os gestos, o olhar e o corpo. É uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida, mas, quando se consegue, se torna muito útil para o professor. Comunicação não verbal. Complementa, ilustra, substitui a comunicação verbal. Posturas, gestos e expressões faciais adquirem diferentes significados em decorrência do contexto verbal e também da situação em que ocorrem. Por exemplo, quando nos esquecemos de alguma coisa, batemos na testa, e quando pretendemos manifestar nossa indignação diante de alguns problemas, encolhemos o ombro. Então são leituras e gestos corporais que a gente pode identificar no próximo. Muitas vezes demonstramos mais os nossos sentimentos de apreço ou desapreço por meio de nossa gestualidade do que com as próprias palavras. Podemos perceber se as pessoas estão mentindo ou sendo sinceras por um simples desvio de olhar, pela sua inquietude e muitos outros sinais corporais que denunciam seu comportamento num determinado momento. Observação. Há pessoas que verbalizam uma coisa e o corpo e seus gestos comunicam outra. O nosso corpo, ele fala o tempo todo, nos gestos, no olhar, na voz e na postura corporal. Então, uma opinião pessoal, às vezes a criança vive num ambiente onde ela é incentivada indiretamente a mentir. E por isso, na escola, ela demonstra essa tendência. Desenvolver essa habilidade citada anteriormente é importante para identificar o que se passa na vida da criança para ela receber a educação necessária. Item 3.1.2. Habilidades sociais de civilidade. Essa classe de habilidade social e civil refere-se a desempenhos razoavelmente padronizados de acordo com a cultura, as normas e os valores do grupo a que pertencemos. As culturas estabelecem o que são bons e maus hábitos. Os que não seguem essas regras são, na grande maioria, marginalizados pelas pessoas e ou grupos. As habilidades de apresentar-se, cumprimentar, despedir-se e agradecer são próprias de cada cultura. Se forem utilizadas em exagero, criando um clima muito formal, podem ser identificadas pela falta de flexibilidade e de autenticidade, enquanto sua ausência pode ser encarada como falta de educação. Habilidades sociais de defesa dos direitos e da cidadania. Essa habilidade pode ser traduzida em direitos interpessoais. Exemplo: o reconhecimento como pessoa diante da lei, a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de expressão, de opinião, liberdade para mudar de opinião, ser tratado com respeito e dignidade, pedir informações, ser ouvido e levado a sério, defender aquele que teve o próprio direito violado, respeitar e defender a vida e a natureza. O exercício da cidadania requer o conhecimento das diferenças de oportunidade, como o acesso à educação. Para o desenvolvimento dessa habilidade, muitas vezes há a necessidade de articulação com outros segmentos sociais de ações coletivas, como a participação em ONGs, por exemplo. Subtítulo 3.1.4. Habilidades sociais empáticas. A empatia é a capacidade de compreender e sentir. O colocar-se no lugar do outro em uma determinada situação. Por exemplo, empatia é a dor da pessoa no seu coração. É a dor do outro, é você sentir a dor do outro. Isso é empatia. A definição de empatia agrupa 3 componentes: cognitivo, afetivo, comportamental. Cognitivo, compreender e interpretar os sentimentos e pensamentos do outro. Afetivo, reconhecer a emoção do outro. Comportamental, expressar sentimento e compreensão relacionadas às dificuldades ou êxitos do outro. Em geral, quando alguém que recebe uma expressão de empatia sente-se apoiado, confortado e consolado em sua necessidade de compreensão e afeto. Um ambiente com relações amistosas e de simpatia entre os participantes propicia as relações de empatia e uma melhor compreensão da maneira de ser do outro. 3.1.5, subtítulo Habilidades sociais de trabalho. Habilidades sociais
profissionais são cada vez mais requisitadas. Um profissional que consegue conciliar o trabalho com o social, com o lazer e com a família é considerado um profissional completo. As habilidades sociais profissionais são aquelas que permitem e que facilitam o cumprimento de metas, a preservação do bem-estar da equipe e o respeito aos direitos de cada um. Exemplo disso é coordenar grupos, falar em público, resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos. Item 3.1.6. Habilidades sociais educativas. Para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro em situação formal ou informal. Por exemplo, na escola, essas habilidades podem representar a principal preocupação. Na família, podem ter uma função apenas complementar, essa habilidade social educativa. Podemos destacar como habilidades sociais educativas a criatividade, flexibilidade, observação, análise dos processos obtidos, apresentação de novos desafios, a clareza na exposição das ideias e dos conteúdos. O trabalho em pequenos grupos constitui uma das condições para a promoção de habilidades sociais entre os alunos, para o desenvolvimento de atitudes e valores de respeito, tolerância, cooperação e principalmente de solidariedade. E por último, no vídeo de hoje, o item 3.1.7, habilidades sociais de expressão de sentimento positivo. Dependem dos componentes da comunicação não verbal. Elas estão relacionadas a valores e atitudes das pessoas e são as que mais requerem coerência entre sentimento, pensamento e ação. Alguns exemplos dessas habilidades sociais de expressão de sentimento positivo é fazer e manter amizades. Essa habilidade tem sido considerada uma das mais importantes na vida social. Pessoas sem amigos encontram mais dificuldades para enfrentar as surpresas da vida, sejam elas relacionadas ao estudo, ao trabalho ou às relações amorosas. Outro exemplo da habilidade social de expressão de sentimento positivo é expressar a solidariedade. Solidariedade é considerado um elemento importante para relações saudáveis. É a disposição para oferecer ajuda. Outro exemplo de habilidade social de expressão de sentimento positivo é cultivar o amor. Algumas pessoas têm dificuldade para expressar seu amor com carinho e cuidado. Essa expressão não diz respeito somente à comunicação verbal, mas também aos gestos e carinhos físicos. Ou seja, não é só falar que gosta por palavras, mas também por ações. As dificuldades em dar e receber carinho podem estar associadas a diversos fatores, tais como crenças, preconceitos, ansiedade associada a experiências mal-sucedidas nessa área ou ainda restrições na aprendizagem prévia de dar e receber afeto positivo. Por isso é importante o treinamento dessa habilidade social. O desenvolvimento da sensibilidade das formas de expressão de amor acontece de forma mais intensa e natural. Os participantes tornam-se mais afetivos entre si e com as demais pessoas com que se relacionam. E essa foi a aula de hoje. Por isso, agora vamos estudar o uso de dinâmicas para treinamento das habilidades sociais no próximo vídeo, que é a parte 7.